que muitas vezes a sua chamada é pesada, é difícil, você não consegue? Porque você às vezes se olha como um pastor, como um ministro, mas não consegue desenvolver? O porquê você entra muitas vezes no louvor, e aí você fala, o louvor parece que não é assim. Porque precisa que você exercite paixão, produtividade e propósito. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou cansado de pregar, eu não estou cansado de servir na igreja, eu não estou cansado de vir para a igreja, e isso não me cansa. Por quê? Porque eu entendi o meu chamado, eu entendi o meu propósito, eu entendi a minha paixão. Quando você começar a entender isso, você vai mudar a forma de vir para a igreja. Porque tem gente que vem para a igreja pensando assim, hoje vai tocar aqueles louvores, vai tocar esse, vai tocar aquele. Se você já veio para a igreja pensando como vai ser, fique na sua casa. Por quê? Porque a tua mente está condicionada a uma forma de ser. Assim é na tua vida financeira. Você está condicionado a ser dessa forma. Enquanto você não mudar a sua mente, você não vai experimentar a vontade de Deus. E eu preciso mudar. Se eu entendo que isso é algo que Deus está me dando, eu preciso ter paixão por isso. Não é falar que isso não funciona. Se eu entendo que Deus está me dando isso daí, eu preciso produzir isso, fazer isso produzir. Não é ficar esperando alguém fazer por mim. Se eu entendo que Deus está me dando isso, eu preciso entender que esse é o meu propósito. Não é ficar esperando Deus vai levantar outro. Não tem nenhum problema você querer exercer a sua vocação. O que não pode é a sua vocação sobressair a sua chamada. Pedro, quando ele volta para a sua vocação, ele não pesca nada. Mas quando ele recebe a palavra de Jesus, ele consegue pescar. Por quê? Porque Jesus chamou ele para ser pescador de homens, e não permanecer na sua vocação. E agora, quando ele recebe a palavra de Jesus, a vocação dele prospera. Pedro, ele precisava se alinhar, porque se alinha com o propósito de Deus, a rede se enche. Assim somos nós. Enquanto você está vivendo numa permanência, numa luta constante para ter as coisas, Deus ele está olhando e está permitindo. A hora que você se alinha, as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural. Sabe o que acontece? Quando Ramã veste Mardoqueu, Mardoqueu entra, fica ali, tipo, ele não está numa posição de senhor, ele está numa posição de servo. Mardoqueu ele se estabelece numa posição de servo, e enquanto ele está na posição de servo, Deus decide honrá-lo. E agora, quando ele começa a ser honrado, sabe o que eu acho mais lindo disso tudo? É o versículo do capítulo 6, o versículo 12, que diz assim: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que a honra de Deus, ela está provando o teu coração. Você não precisa cobiçar aquilo, porque tem o tempo certo. Deus tem a hora certa de mudar o cenário que você está vivendo. Entra no momento de honra, aproveite aquilo, mas volte para a sua posição, com o seu coração íntegro, com o seu caráter. Não deixe aquilo contaminar a tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes você entra num lugar e você começa a querer ser como as pessoas. Eu vou naquele shopping, eu olho, as pessoas andam assim, mas eu continuo andando do meu jeito. Ei, a circunstância não muda o que está dentro de mim. Ei, a honra não muda o que Deus colocou em mim, e não pode mudar o que Deus colocou no teu coração. Porque quando você começa a mudar, você começa a voltar para a posição do nada. Mardoqueu permitiu ser honrado, ele permitiu ser experimentado, mas ele volta para a posição dele. Qual era a posição? Está na porta do rei. Por quê? Porque olha, tudo aquilo que aconteceu comigo não é nada demais. Eu sei
aonde eu fui incluído, eu sei aonde Deus Ele me enxertou, eu sei aonde Deus Ele me colocou, eu sei aonde Deus me ativou, eu sei aonde Deus quer me levar, então eu não preciso disso para me contaminar. Deus Ele tem um tempo para todas as coisas na tua vida. Deus Ele tem uma maneira exata de exercer o poder dEle e de manifestar o poder dEle na tua vida. Deus Ele não faz nada de um acaso. Você não é fruto do acaso. A prosperidade não é fruto do acaso. A sua vida financeira mudar não é fruto de um acaso. Hoje Deus Ele vai trabalhar na tua mente e você vai sair daqui certo de que Deus Ele pode, mas você também precisa mudar.